Você está mudando de área e quer vir para a arquitetura? Você está terminando a escola ou terminando o cursinho? Quer entrar para a faculdade e não sabe o que esperar desse curso? Se você está passando por isso, então assista esse vídeo até o final, que ele é feito para você. Olá, arquitetas e arquitetas deste Brasil, sejam todos muito bem-vindos a este canal maravilhoso. Eu sou a Vivian Queiroz, sou arquiteta, fundadora do escritório Semear Arquitetura e também uma das idealizadoras deste canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês fatos que ninguém te fala sobre a faculdade de arquitetura. Situações que de fato acontecem com a gente enquanto a gente está estudando, só que é algo que a gente não imagina. Quando a gente vai lá fazer a nossa inscrição na faculdade, ninguém nos fala isso. E com certeza, você sabendo dessas situações, você vai conseguir se sair muito melhor. Mas antes de tudo, eu peço por favor, se inscrevam nesse canal, deixe seu like nesse vídeo, coloque nos comentários que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, que a gente com certeza vai ler tudo, tá bom? A primeira coisa que ninguém te fala em relação à faculdade de arquitetura é a dedicação necessária. Eu sei que é uma coisa muito clichê e vocês vão falar assim, nossa, mas como assim? Toda faculdade você tem que se dedicar. E é verdade, não existe um curso onde você não faça um trabalho, onde você não faça uma prova e você, durante 4 anos, e você consegue se formar. Não existe, toda faculdade você tem que se dedicar. Porém, o curso de arquitetura, ele tem um quê a mais ali que torna ele às vezes muito pesado. Porque eu vou explicar para vocês. Ao longo do curso, ao longo dos 5 anos, você tem 3 tipos de matéria. Você tem a matéria teórica, que é, por exemplo, história da arte, história da arquitetura, ética profissional e tudo mais. Então são textos, você tem que ler livros ou capítulos de livro, fazer resenha crítica, escrever um artigo, enfim, algo puramente teórico. Você também tem no outro extremo as matérias de exatas, que claro, não é igual uma engenharia civil, obviamente, mas ainda assim são números, são fórmulas, por exemplo, resistências materiais você tem. Então assim, eu durante a faculdade, eu nunca fui muito boa nessa parte de exatas, eu sempre tive muito mais dificuldade em fazer exercícios, em fazer prova, em estudar, do que, por exemplo, para uma matéria teórica. Então eu tinha que me dedicar 2, 3 vezes mais para conseguir tirar uma nota razoável. Do mesmo jeito que tem gente que já tem uma facilidade extrema nessa área de exatas e muita dificuldade em interpretação de texto. E é normal, faz parte. E no meio aqui você tem o quê? Os projetos, né? O projeto em si, você tem urbanismo, às vezes você tem projeto de interiores, então são 3 matérias diferentes, onde você estuda de forma diferente, mas todas requerem uma dedicação. Então se você não se dedica ao curso, se você não se organiza, se você não se programa, se você não reconhece as suas dificuldades, é muito complicado. Por exemplo, igual eu falei, eu tinha muito problema em exatas. Era muito difícil eu conseguir acompanhar, era muito difícil entender o raciocínio das provas, o raciocínio dos exercícios. Então o que eu fazia? Ou eu contratava um professor particular dessa nossa área de engenharia e arquitetura para me ajudar nos exercícios, ou então eu começava a fazer algumas amizades com pessoas que estavam em semestres à frente do meu, que já tinham passado por esse semestre, que já tinha feito essa aula, ou então, por exemplo, alunos de engenharia que conseguiam me ajudar. Só que para isso eu precisei reconhecer o meu problema e dedicar uma solução. Do mesmo jeito com as pessoas que tinham dificuldade em uma matéria de história da arte, por exemplo, que eu achava difícil, fazia a mesma coisa. Então é preciso se dedicar, não tem problema se você tiver dificuldade na matéria A ou na matéria B. O importante é você reconhecer essa dificuldade, se dedicar e ir atrás de uma solução. O item número 2, que ninguém te conta também na faculdade, é se prepare para trabalho em grupo. Ao longo dos 5 anos, você vai ter muito trabalho em grupo, e não é pouco. Tinha semestre que eu tinha 4 trabalhos em grupos para fazer, e às vezes em grupos diferentes. Então, se você é uma pessoa que não gosta de trabalhar em grupo, que já teve problema, que já brigou, que eu gosto de fazer tudo sozinho, infelizmente não vai ser possível. É preciso trabalhar em grupo. Por exemplo, a matéria de urbanismo, eu não vou aqui me aprofundar muito em matéria, em carga horária, que não é o objetivo do vídeo. Mas, por exemplo, a matéria de urbanismo são trabalhos enormes, são trabalhos macros,
Às vezes você pega a cidade, por exemplo, do interior de São Paulo, e você precisa reformular a cidade, você precisa pensar em alguma coisa, você faz visita no local. E tudo isso é em grupo, então saiba trabalhar em grupo, saiba se impor. Se, por exemplo, você vai entrar num grupo onde sempre tem aquela pessoa que não quer fazer nada, que só quer colocar o nome, converse com o professor, aceite a opinião das outras pessoas. Porque um problema que tem ao longo do trabalho em grupo não é só a pessoa que não faz nada, é também todo mundo dando uma opinião diferente, querendo uma solução diferente. E isso é terrível. Então cada um precisa escutar a opinião, toda opinião é válida. Então saiba trabalhar em grupo. Não vai ter um semestre, provavelmente vai ter um ou dois se você não tenha trabalho, mas ao longo do curso, praticamente todos os semestres você tem trabalho em grupo. Uma outra coisa, a terceira coisa que ninguém te conta sobre a faculdade de arquitetura é: tenha amizades que te impulsionam. Eu sei que parece papo de coach, coisa assim de autoajuda, mas é sério, gente. A faculdade, às vezes é uma coisa muito densa, sabe? Você perde finais e finais e finais de semana fazendo trabalho, e tem que estudar pra prova, e tem projeto, e você tem a sua vida pessoal. Às vezes você tem um problema no trabalho, um problema em casa, e você pensa em trancar, você pensa em mudar de curso, você fala, não, eu tô de saco cheio, não aguento mais esse professor, não aguento mais essa faculdade. Então, se você tem uma amizade, que é normal, não tem como você fazer faculdade e não ter uma amizade. Você não pode não ser amigo de todo mundo da sala, mas pelo menos um amiguinho lá você vai ter. Então você tem uma amizade com alguém que te ajuda, alguém que te aconselha, que vê que você tá num estado assim triste, querendo desistir, que fala, não, vem cá, vamos junto, faz muita diferença. Agora imagina, você tá lá triste, querendo trancar, falando, não, acabou essa aula, eu vou na secretaria, vou trancar meu curso, vou mudar de curso, acabou. E a pessoa fica, não, faz isso mesmo, se eu fosse você, eu desistiria. Não tem como, gente. Então assim, tem que ter amigo que vai te ajudar, que vai te puxar pra cima. Eu, por exemplo, eu tive uma amizade dessa. Eu tive a minha amiga Bia, que foi minha amiga durante toda a faculdade, durante todos esses anos. E eu lembro quando eu tava com dificuldade em resistência dos materiais, que é uma matéria de exatas que a gente tem na faculdade. Tava muito difícil pra mim, eu não conseguia entender o que o professor falava, eu não conseguia entender os exercícios, tava muito complicado. Eu tava muito preocupada porque a prova estava chegando e ela não tinha obrigação alguma de me ajudar, claro, porque ela já tinha entendido a matéria, ela já sabia, ela já estava preparada para a prova. Faltavam 2 semanas para nossa prova e ela ficou direto na biblioteca comigo, vários dias. Não era 1, 2 horas só na biblioteca, era a tarde inteira até a noite me ajudando a estudar, me ajudando com o exercício, me explicando tudo certinho. E graças a ela, graças a esse apoio que ela me deu, que eu consegui passar na matéria. Agora imagina se ela é uma amiga que fala, não estuda, não deixa pra lá, não se dedica, você pega DP. E eu ia me prejudicar muito. Então tenha amizade com as pessoas certas. Se você tá vendo que é uma amizade que te prejudica, que não te ajuda, que não te apoia, não tô falando que ela precisa passar tarde estudando com você, como foi meu caso, mas que não te aconselha do jeito certo, então essa amizade não serve pra você. A quarta coisa que ninguém te conta em uma faculdade de arquitetura é que feito é melhor do que perfeito. Sim, é isso mesmo. Eu sei que é um ditado antigo, mas ele me diz muita coisa. Por exemplo, quando você tá lá fazendo a sua matéria de projeto, é muito denso. Às vezes a gente fica meses, um semestre inteiro fazendo um projeto. E é normal a gente demorar um pouco para projetar, porque a gente tá aprendendo, a gente tá descobrindo as normas, a gente tá descobrindo o programa, a gente tá descobrindo a nossa forma de projetar. E a gente às vezes quer ter uma ideia tão revolucionária, a gente quer tanto agradar aquele professor, a gente quer ter o melhor projeto da sala, que a gente tem lá o nosso projetinho, que às vezes é simples, que ele te deu uma solução simples, mas é uma solução criativa. Então a gente começa a mexer, aí toda semana você tem orientação com o seu professor, aí toda semana você muda e você começou um projeto de um jeito A e terminou com o projeto Z. Em arquitetura, tudo é um efeito dominó. Você mexe numa partinha aqui e dependendo do programa que você usa, ou se você ainda faz na mão, você tem que mudar o corte, você tem que mudar a vista, você tem que mudar o 3D, então é um efeito de dominó de tudo que precisa ser mudado. E você muitas vezes está com um prazo super apertado da entrega desse projeto e você começa a mudar, tentando melhorar e tá só piorando. Então assim, você fez, chegou no resultado que você gostou, que o seu professor gostou, então deixa lá aquele projeto de lado, durante 2, 3 dias e deixa lá ali no forno. Depois que você foi fazer outras coisas, foi esparecer, passou lá 2, 3 dias, você vai lá e olha de novo. Vê se tinha mudanças
pontuais que você pode fazer sem estragar aquilo que você projetou. Porque às vezes a gente estraga querendo buscar a perfeição. E às vezes não é isso que o professor quer. O número 5, que ninguém te conta, é: continue desenhando à mão. Sim, gente, é isso mesmo, desenho à mão. Não estou falando daquele desenho ultra realista que ninguém sabe se é uma foto ou um desenho que você faz paisagem, não é nada disso. Eu estou falando de desenho técnico de arquitetura. Ao longo da nossa profissão, a gente vai pegar inúmeros casos. Por exemplo, aqui no escritório, na semana passada, eu peguei a situação de um cliente onde na casa dele não tinha a planta em si em arquivo editável, por exemplo, em AutoCAD ou em PDF. Era um papel muito antigo, que era a única via que ele tinha de projeto, e eu tinha que passar isso para o computador. E como eu fiz? Eu peguei meu escalímetro lá, achei a escala e comecei a passar. Então é muito importante que, mesmo você sabendo Revit, mesmo você sabendo SketchUp ou qualquer outro programa de arquitetura, você saiba utilizar um escalímetro, você saiba utilizar um esquadro. Quando a gente vai fazer um levantamento numa casa, pra gente ou passar pro computador ou saber quanto a gente vai cobrar, a gente tem que desenhar essa casa, a gente tem que desenhar esse detalhamento. Então é necessário a gente saber desenhar à mão. Não é pra gente virar um super desenhista ou vender nossa arte na praia, não é nada disso, mas que a gente saiba se virar em todos os casos. Que quando a gente, por exemplo, não tiver o arquivo em DWG, um arquivo em BIM, a gente consiga desenhar e passar isso para o computador. Eu sinto que essas novas faculdades de arquitetura, esses novos anos, têm se perdido muito desenho à mão, o que é normal, porque você tem um computador, você tem inúmeros programas que são essenciais para a nossa profissão, que revolucionou a arquitetura, que o projetar ficou mais rápido, e isso é ótimo, eu uso todos os dias. Mas ainda é necessário a gente ter o desenho à mão, a gente saber usar um escalímetro. Então continue desenhando, continue treinando, que vai fazer muita diferença. Eu já vi estagiários que estavam ainda na faculdade que não sabiam mais desenhar. Quando eu comecei, eu só comecei a entregar projetos no computador feito em AutoCAD no terceiro ano. Até o terceiro ano eu desenhava à mão todas as plantas, todos os cortes. É um saco? Sim, é muito chato, porque no automático. Porque você tem que fazer o seu corte na mão, na unha. Mas faz toda a diferença. Porque às vezes a gente vai fazer um levantamento e a gente não sabe que proporção usar. Às vezes faz uma planta e a gente só tem lá uma folhinha 4 pequenininha, que fica enorme, e você vai juntando um pedaço de folha e depois você se perde. Então é muito necessário fazer desenho à mão. E para finalizar o assunto em relação ao desenho à mão, ele tem mais importância do que vocês imaginam. Porque, por exemplo, às vezes você está com um cliente que ele não está entendendo muito a sua ideia, não é uma reunião de apresentação de projeto que você está com o seu computador, não é nada disso. É um bate-papo que você está com ele e você quer explicar uma ideia que você tem. Só que você não está com o seu computador, você está só com o seu celular. Você pode fazer o quê? Você pode desenhar essa ideia de forma simples, de forma rápida. É algo que vai te acompanhar a vida inteira, em muitos momentos. Então é necessário praticar, porque aquela coisa, a prática leva à perfeição. Como eu disse, não é pra você sair por aí desenhando um monte de paisagem, seu supra-sumo do desenho. Se quiser também pode. Mas eu tô falando de desenho técnico, então pratiquem desenho à mão, gente. Faz muita diferença na nossa vida profissional. A penúltima coisa que ninguém te conta em relação à faculdade de arquitetura é organização, organização, organização. Sim, é isso mesmo. Ao longo da faculdade, você vai ter inúmeros prazos. Prazos de prova, prazos de trabalho. Às vezes, a sua faculdade é aquela que tem matérias extras que você precisa fazer para complementar a prova. Então, tem prazo para isso também. Você tem seu estágio e você tem sua vida pessoal. Enfim, é uma loucura. Se você não se organiza, se você não tem um planner ou se você não tem nem o Google Agenda no seu celular, é muito difícil. Porque, como eu disse, você tem que reconhecer as suas falhas, você tem que reconhecer onde você tem dificuldade. E se você é uma pessoa igual eu, que tem dificuldades exatas, você sabe que você não pode estudar para aquela prova de exatas faltando um dia para a prova. Você tem que estudar 2 semanas para você conseguir tirar uma nota boa, para você, se tiver qualquer dúvida, você conseguir ir atrás de um professor, ir atrás de uma ajuda. Projeto, por exemplo, se a sua entrega é dia 16, você não pode terminar o projeto no dia 15. Você tem que terminar o projeto no dia 10. Que se acontecer alguma coisa, se tiver alguma mudança, você tem tempo hábil para fazer isso. Mas você só vai conseguir fazer isso se organizando. Então, assim,
Coloca no seu quarto várias folhas A4 ou uma folha A1 que for na parede, com todas as suas datas, todos os seus prazos, que dia você tem prova, que dia você tem que entregar aquele trabalho, se vai ter final de semana que você vai ter que ir para a biblioteca fazer trabalho e fazer uma visita a alguma cidade, mas se organize. Se organizando fica tudo mais fácil. Você consegue ter uma visão maior do seu semestre, de tudo que vai acontecer, você consegue ver os pontos de atenção, por exemplo, poxa, essa matéria eu não entendo muito o que o professor está falando, então deixa eu correr atrás de ajuda. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Depois que eu voltei da licença maternidade da minha filha, eu tava muito perdida, porque eu voltei praticamente assim no meio do semestre, com um monte de coisa rolando, e eu tava com um projeto que eu tava muito animada pra fazer, eu tinha muitas e muitas ideias, o professor tava gostando, só que deu um turbilhão de coisa, minha filha ficou doente, eu fiquei doente, enfim, aconteceu diversas coisas e eu perdi praticamente o prazo. Eu lembro que eu tinha que entregar dia 10, no sistema, né? Então eu podia entregar até dia 9, meia-noite. E eu fiz o quê? Eu fui entregar dia 9, 10h55. Aí quando eu fui fechar o PDF para mandar no site da faculdade, eu vi um monte de erro, eu vi um monte de coisa que eu poderia ter mudado, eu vi coisas que eu poderia ter melhorado, só que não dava mais tempo, o sistema ia fechar, então eu entreguei daquele jeito, obviamente fiquei insatisfeita com o que eu entreguei, não tirei uma nota boa e fiquei frustrada, mas foi o que? Falta de organização. Então se organize, gente, é uma dica que vocês têm que levar para todos os anos, se organize, faz toda a diferença. Bom, gente, e a última coisa que ninguém te conta em relação à faculdade de arquitetura é: experimente tudo que a faculdade oferece. Sério, eu queria muito que alguém tivesse falado isso pra mim lá atrás, quando eu tava, tipo, no segundo ano. Eu acho que é o conselho mais importante que eu posso dar. Porque, assim, muitas vezes a faculdade tem diversos programas, diversas parcerias que a gente nem imagina. Assim, a gente começa a faculdade de arquitetura com entusiasmo aqui no topo. Ai, que legal, vou aprender arquitetura, uma nova profissão e tal. Aí começa o primeiro semestre, o segundo, o terceiro, aí começa a vir um monte de prova, um monte de trabalho, procurar estágio, tem sua vida pessoal e tem seus problemas. Aí esse entusiasmo vai caindo, 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 até que se torna praticamente obrigação ir para a faculdade, que você vai se arrastando e você fica, ai meu Deus, essa faculdade de novo, ai meu Deus, essa aula de novo, e você não curte a faculdade, parece uma lástima, sabe? Chega difícil levantar para ir para a faculdade. Então, assim, pesquise, né, no seu campus ou fale com o seu coordenador o que a faculdade oferece. Eu não sabia, mas na minha faculdade tinha parceria com outros países. Então, quem se inscreve não é algo difícil de fazer, não é algo difícil de conseguir. Quem faz a inscrição consegue fazer um semestre inteiro na Espanha, por exemplo. Imagina, você ficar 6 meses estudando arquitetura na Espanha, recebendo bolsa para estar lá, ou você nem pagando mensalidade para estudar lá. Olha que coisa incrível! Tem faculdade que tem parceria com outras universidades aqui dentro do Brasil também. Tem, por exemplo, escritório modelo, enfim, tem muita coisa. E eu não soube aproveitar. Quando eu descobri, vocês sabem quando eu descobri que eu de fato gostava dessa área científica? No penúltimo semestre, no 9º semestre, quando eu comecei a escrever o meu TCC. Eu tive que passar 9 semestres dentro da faculdade para poder descobrir que eu gostava dessa área acadêmica. Imagina se eu tivesse descoberto a iniciação científica lá no 3º semestre, no 4º semestre, dava tempo de eu fazer um monte de coisa. Mesmo assim, eu bati o pé e falei assim, não, eu vou continuar, e fiquei 1 ano e meio a mais para fazer a iniciação científica. Então aproveita, gente, essa fase de estágio, essa fase de faculdade, é quando você tem que curtir o que a faculdade tem para te dar, é quando você pode errar, é quando você tem um pouco menos de responsabilidade, um pouco mais de tempo livre, então aproveita. Porque depois que você se forma, é trabalho, trabalho, trabalho. Você não tem mais o tempo hábil que você tinha para conseguir fazer as coisas. Então aproveita, descubra programas, descubra coisas que às vezes nem os alunos saibam, mas façam isso, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma. Quais são os outros assuntos que você quer que eu falo? E é isso. Para quem está começando a faculdade de arquitetura, sejam muito bem-vindos e espero que vocês gostem dessa nova jornada.